Meus irmãos e minhas irmãs, o título da mensagem de hoje é o quarto grande encontro de Jesus ressurreto. Nós temos abordado, depois que celebramos a Páscoa, nós temos abordado cada um daqueles encontros de Jesus. O primeiro encontro de Jesus com aquelas mulheres que foram ao túmulo, o segundo encontro de Jesus foi com os discípulos, o terceiro encontro de Jesus foi com Tomé, e o quarto encontro de Jesus, depois da sua ressurreição, nós vamos abordar no dia de hoje. E o Evangelho é o de Lucas, capítulo 24 de Lucas, versículos 25 ao 35. Lucas, abram as suas Bíblias, Lucas capítulo 24, versículos 25 ao 35. Amém? 24, do 25 ao 35. São os versículos do capítulo 24, 25 ao 35 que nós vamos abordar. Então, vejam bem, eu vou introduzir a mensagem, vocês vão esperar um pouquinho, porque na hora que a gente for ler a partir do versículo 25, aí nós podemos até ir respondendo junto como o fazemos usualmente. Então, no contexto deste capítulo, no contexto desta parte do capítulo 24, nós encontramos dois homens que iam caminhando na estrada depois que saíram de Jerusalém, depois de tudo que tinha acontecido lá, da crucificação do Senhor, depois da ressurreição. Dois homens saíram de Jerusalém em direção à vila de Emaús. Então, esse lugar ficava a cerca de umas 11 milhas de Jerusalém. E iam pelo caminho conversando, né? Mas aconteceu que um homem se aproximou deles. Se aproximou deles um homem que eles não reconheceram quem era. Então, o homem perguntou a eles: sobre o que vocês estão conversando? Porque eles estavam confusos, não estavam entendendo direito. Então, sobre o que vocês estão conversando? Aí, qual foi a reação de um daqueles homens? Ele diz para a pessoa que se aproximou dele: será que você é um estrangeiro e não sabe das coisas que ocorreram nestes últimos dias em Jerusalém? Será que vocês não sabem do que aconteceu? Então o homem que havia se aproximado deles perguntou assim: que coisas? Aí eles dizem: as coisas a respeito de Jesus, o Nazareno, aquilo que tinha acontecido, né? Aquilo que aconteceu, que ele foi morto, sepultado e depois ressuscitou. Aí os homens, quando contestaram ou reagiram àquilo que Jesus falou, eles até então não sabiam que era Jesus que tinha se aproximado deles. Então, eles disseram o seguinte: nós esperávamos que aquele homem nos libertasse do Império Romano, nos libertasse da opressão, nos libertasse de tudo que estava colocando eles em depressão. Eles estavam deprimidos por tanta coisa que estavam acontecendo. E foi aí que Jesus Cristo os confrontou. Foi exatamente nesse momento que Jesus Cristo os confrontou, e agora nós vamos ler o que está escrito nos versículos 25 ao 35, como é que Jesus efetivamente interferiu na conversa. E está escrito na palavra de Deus no versículo 25. Jesus Cristo os confrontou no meio daquele diálogo confuso que estava acontecendo. Jesus Cristo disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, tudo que Moisés tinha falado,
e por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, eles não sabiam o que estavam escritos nas Escrituras, porque se soubessem o que estava escrito, né, desde todos os profetas, eles não iam ignorar o que havia acontecido e o porquê aconteceu. Então, versículo 28 diz: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Jesus, falando de Jesus. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o que aconteceu? Abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então o quê? Os olhos. E o conheceram. E aí ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido a partir de quê? A partir do momento em que compartiu o Senhor Jesus o pão com eles. Esta é a palavra do Senhor. Hoje nós temos a Santa Ceia, temos a comunhão, e essa passagem tem tudo a ver com o partir o pão, né? Então, veja só, se falamos, ou se queremos falar, ou se queremos observar o que aconteceu naquele caminho de Emaús, o Senhor Jesus e os dois discípulos, eles estavam ali dialogando, mas as coisas ainda não estavam claras. As coisas para os discípulos estavam, para aqueles dois homens, estavam muito confusas. Então, para nós usarmos essa passagem, a jornada que aconteceu no caminho de Emaús, para nós perguntarmos a nós mesmos o que faz sentido essa passagem, nós temos 3 perguntas que devemos fazer a nós mesmos. A primeira pergunta é: alguma vez nós já tivemos algum sonho e que de repente tudo se acabou? Vamos refletir sobre isso. Na nossa jornada da vida, houve alguma vez que nós tivemos algum sonho muito lindo e tudo se acabou? Basicamente aquilo aconteceu com eles. Todos tinham a esperança de que Jesus os libertaria da situação em que eles viviam. Mas eles ficaram frustrados porque não aconteceu conforme eles esperavam naquele momento. A segunda pergunta que a gente poderia fazer a nós mesmos é o seguinte: Jesus já apareceu alguma vez na sua vida? Já apareceu para você alguma vez? E naquela oportunidade você conseguiu desabafar com Jesus Cristo o que tinha acontecido? Foi o que aconteceu ali. Eles desabafaram a frustração deles com Jesus. Isso ficou muito claro naquele texto, né? Então, aí o que aconteceu? Jesus Cristo foi lá encontrá-los, como vem a nos encontrar toda vez que nós estamos em uma situação como aquela. Então, a outra pergunta é: o que aconteceu na sua vida depois daquele encontro com Jesus? Alguma coisa mudou? E, finalmente, o que aconteceu com aqueles homens ao encontrarem, e não só encontrarem, mas reconhecerem a Jesus quando Jesus chegou junto a eles? Aquela foi a experiência deles. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
a estrada de Emaús, se a gente aplica a nossa vida como uma jornada da nossa vida, a estrada de Emaús nada mais é do que a nossa estrada da vida, a nossa jornada da vida, a jornada de cada um de nós, né? E com tudo que nela acontece. Nós vivemos situações de altos e baixos, nós vivemos situações de alegria, situações de tristeza, situações de conquistas, situações de decepções. Então, a estrada de Emaús para aqueles homens foi a mesma coisa que acontece, é a mesma coisa que acontece na nossa jornada da vida. E naquela jornada e na nossa jornada, aí é que nós aprendemos a lidar com a nossa vida depois que encontramos a Jesus Cristo. Porque supostamente quando nós encontramos a Jesus Cristo, aquele é o momento em que Deus transforma a nossa vida. Então, certamente, existem muitos sonhos, já tivemos muitos sonhos, diferentes espécies de sonho. Mas, no entanto, se esses sonhos não foram realizados, veja, se esses nossos sonhos ainda não foram realizados, então nós não devemos ficar como aqueles discípulos decepcionados. Por que razão? Deus tem uma maneira de lidar e de trabalhar com cada um de nós, porque nós somos diferentes de todos os demais. Cada pessoa é diferente de todas as outras pessoas. Então, Deus, como Ele nos criou, Ele sabe como lidar conosco para acabar com as nossas decepções e realizar os nossos sonhos, se os nossos sonhos são parte do plano dele para nós. A gente pode ter sonhos sobre uma opção de coisa, né? Eu tenho um sonho na minha vida, eu gostaria muito de ir lá na Terra Santa. Se vai acontecer, eu não sei, né? O Senhor sabe quando e se vai acontecer, e as coisas que se cumprem na nossa vida, os nossos sonhos, eles se cumprem quando eles fazem parte do plano de Deus, né? Então essa é a situação. Então tudo que eles queriam era realmente se livrar daquela vida que eles levavam, e para isso os judeus e todos os demais que estavam lá em Jerusalém no dia que mandaram matá-lo, né? Eles tiveram uma oportunidade. Qual teria sido a oportunidade? Quando perguntaram se queriam que libertasse a Jesus Cristo, aí o que fizeram? Crucificam. Quiseram que libertasse a Barrabás, uma outra pessoa. Então, o que aconteceu? Aquilo frustrou de fato a situação deles. Mas Jesus havia ressuscitado. Jesus não continuava morto como não está morto hoje, ele está vivo. E ele ouve as nossas orações, quando a gente pede a ele, ele ouve. Então, aqui nesse evangelho, aqui nessa parte do evangelho, a vida é partilhada para que nós possamos ser modificados. A vida de Jesus pressupõe e foi com o propósito de que haja mudança na nossa vida e que a gente não morra do jeito que a gente nasceu. Não é isso mesmo? Então, a tristeza que abala a nossa fé e abala a nossa esperança, quando Jesus Cristo veio e quando Ele vem à nossa vida, aquela tristeza, toda a falta de fé, né, e de esperança, ela acaba. Porque Jesus é capaz de transformar a nossa falta de esperança, é capaz de nos dar a fé, que é um dom espiritual. Então é nessas horas, quando há esses encontros, como aconteceu lá com eles, é que Jesus surge na nossa vida, e aí a gente tem a chance de reconhecê-lo. Não há chance, como eles tiveram enquanto estavam caminhando, de perguntar à pessoa que se aproximou dele se ele era um estrangeiro. Por acaso ser um estrangeiro não sabe o que passou lá? Então aí depois que Jesus abre os nossos olhos é que a gente tem condição de mudar a nossa vida. Então, agora, nós sabemos, na próxima etapa do relato aqui, sabemos que Jesus ia continuar o caminho, mas eles queriam que Jesus Cristo ficasse com eles. Veja que situação interessante. Jesus não queria, eles não queriam que Jesus, ou que aquela pessoa que estava explicando o que aconteceu segundo as Escrituras,
Aquele caminho Jesus Cristo estava explicando para abrir a mente deles. Mas então eles ficaram ansiosos que Jesus entrasse e ficasse com eles naquela noite. E Jesus entrou. E Jesus entrou como Ele entra na nossa vida quando nós o convidamos a entrar. Eles o convidaram a entrar na casa. E aí Jesus entrou. Deixou de seguir adiante e entrou. Então, quando Jesus entrou, satisfez o desejo que eles tinham, porque pelo menos eles sabiam que Jesus estava ali com eles para protegê-los. A situação era de perseguição. A situação de hoje é uma situação de perseguição. Quantos cristãos estão sendo mortos no mundo inteiro? Então, a história se repete. A situação que aconteceu quando eles estavam sendo perseguidos, eu não sei se hoje está pior ou se está mais leve, mas está escrito que vai haver perseguição. Então, quando a gente sente a presença de Jesus na nossa vida, a gente sente a proteção dele. Tudo que a gente precisa é a proteção das mãos dele. E Jesus uma vez falou, quando alguém estava muito aflito, Jesus falou o seguinte: vinde a mim todos aqueles que estão o quê? Cansados de... Olha que coisa linda esse convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Por quê? Porque Ele quer tirar a gente dos problemas, né? Então, qual é a atitude-chave, aproveitando essa lição, esse evangelho, qual é a atitude-chave, né, que nós devemos aprender de acordo com o que fizeram aqueles homens? Então, a primeira pergunta: você já fez como os discípulos de Jesus, dizendo, permanece comigo? Eles pediram, permanece comigo. Então, esse é o passo inicial, tanto para aqueles que já receberam Jesus Cristo, como aqueles que não conhecem Jesus Cristo, para a gente viver uma vida de qualidade melhor, ainda que no meio desse tumulto do mundo. O que é? É a gente convidar. Esse é o primeiro passo. Se a gente não convidar o Senhor a estar conosco, Ele não vai pegar ninguém pela goela, como eu já falei aqui muitas vezes. Então Jesus sempre aceita o convite. Quando a gente o convida a estar conosco, Jesus nunca vai rejeitar o nosso convite de Ele ficar conosco. Então o que acontece? Ele sempre aceita. E o encontro daqueles homens na estrada de Emaús revela o quê? Revela o itinerário, o caminho da fé deles. Eles não tinham fé, eles não criam, não sabiam sequer quem era aquele que estava com eles lá, caminhando na estrada. Mas ele revela essa experiência do caminho de Emaús, revela o itinerário da nossa fé, alicerçada em quê? Baseada em quê? Baseada na palavra de Deus, né? Porque nós não estávamos lá 2000 anos atrás, mas pela fé a gente crê que tudo que estava escrito é promessa e é verdade. Essa é a nossa crença, né? Então, se nós cremos nisso, é a palavra de Deus que nos é explicada, né? Jesus explicou a eles, tomou tempo para explicar. Essa é a razão por que a gente tem estudo bíblico aqui às quartas-feiras. É para a gente tirar as dúvidas, é para a gente explicar as coisas que estão escritas nas Escrituras, para a gente caminhar junto pela fé. Então, saibam do seguinte, meus irmãos e minhas irmãs: diante das nossas dificuldades, a palavra de conforto que é encontrada, ela vem sempre das Escrituras. Pode ser até que alguém venha a nós com aquela palavra de conforto, quando a pessoa conhece o que está escrito na Escritura. Mas a palavra de conforto, tudo que a gente precisa, está escrito nas Escrituras, inclusive a presença do Senhor na nossa vida para poder aumentar a nossa fé. Então, quais são as etapas, né, feito que a gente está na escolinha? A gente sempre precisa de ir à escolinha para relembrar, não é que a gente necessariamente não saiba, mas quais são as etapas, uma a uma, a serem consideradas na nossa caminhada com o Senhor? Quais são as etapas? Primeiro, a necessidade de estudar
e entender as Escrituras para aumentarmos a nossa fé. Para isso é que a gente tem alguém na igreja que nos explica quando a gente não sabe, né? E aqueles dois homens, a gente viu no relato, eles estavam totalmente confusos, eles não sabiam o porquê que tudo aquilo tinha ocorrido, não entendiam. Aí o Senhor Jesus tomou tempo com eles, como eu falei, e como é que Jesus os confrontou? Homens de pouca fé. Precisava deles crerem, e para isso precisa de existir a fé, que não é a nossa habilidade natural. Aí Jesus perguntaria a nós, é assim tão difícil para nós crermos em tudo que está escrito? Essa é outra pergunta que a gente pode mastigar durante a semana. Será que é tão difícil para nós? O que na nossa jornada está faltando para a gente poder viver o que está escrito nas Escrituras? Então, aí, quando Jesus os confrontou, o que aconteceu? Jesus fez-lhe compreender aquilo que eles estavam sem saber, que, na verdade, já tinha sido dito antes. Então, isso é essencial na nossa caminhada. Compreender tudo aquilo que está escrito. Então, quando Jesus explicou para eles, quando eles começaram a entender, então eles ficaram entusiasmados de tal maneira que então não queriam que Jesus fosse embora. Queria que ele continuasse o que o Senhor concordou. Mas, quando é que foi verdadeiramente revelado quem era aquele homem? Foi lá ainda na estrada? Não. Quando é que foi revelado? Quando eles sentaram à mesa para repartir o pão. Não é por acaso que essas escrituras existem. E elas cabem bem para hoje, porque nós vamos ter o nosso momento de compartilhar o pão, né? Vamos ter, a gente sempre tem oportunidades. O Senhor nunca deixa de oferecer a nós uma nova oportunidade. Então, o momento em que a gente for compartilhar o pão é o momento que a gente deve, Senhor, me esclarece alguma coisa que eu não estou entendendo. Me esclarece por que o Senhor teve que sofrer aquilo. Senhor, me esclarece o que mais eu tenho que aprender, o que está faltando na minha caminhada. E o Senhor, porque nós o fazemos na presença do Espírito Santo. Isso aqui não é um ritual, né? Isso é uma ordenança que o Senhor deixou. E o que ele falou quando ele deixou essa ordenança para que nós fizéssemos isso? O que ele disse? Fazer isto em quê? Fazer isto em memória de mim. Ele não disse para a gente fazer isso como um ritual, a gente fazer isso sabendo o que isso representa. O pão representa o corpo de Cristo que foi entregue naquela cruz e sacrificado pelo nosso pecado. E o vinho representa o sangue dele que foi derramado na cruz. Então, se a gente participa do compartir do pão e não entende o que isso representa, nós então, alguma coisa está faltando, porque a gente talvez precise de alguém nos explicar, ou que o Senhor abra a nossa mente. E foi exatamente naquele momento em que eles estavam ao redor da mesa que o Senhor revelou a eles quem ele era. Aí eles abriram os olhos espirituais, está escrito ali. Então eles abriram os olhos e eles reconheceram: uau, esse é Jesus Cristo. Ele não está mais lá naquela cruz, ele ressuscitou. Que coisa linda quando o Senhor revela essas coisas. E às vezes a gente, na nossa jornada da vida, a gente precisa de ter essa revelação várias vezes, não é? Isso não é uma coisa que faz uma vez e acabou. A gente tem que viver os benefícios da nossa salvação, na nossa jornada com Cristo, dia a dia. A cada dia a gente tem um problema, a cada dia a gente tem uma prova, a cada dia alguma coisa acontece. Então, a salvação e os benefícios da salvação não são somente o dia que a gente for para a eternidade, é a cada dia. Por isso é que a gente deve viver a palavra do Senhor a cada dia. Então, aí disse, ali está escrito o que aconteceu. Tomando o pão, ele fez o quê? O que faz conosco todos os dias. Ele os abençoou
né? O plano de Deus para nós é de nos abençoar. Nos abençoou e partiu o pão com seus discípulos. Foi aí então que eles o reconheceram. Então, qual foi a reação daqueles discípulos depois que isso aconteceu? Eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Que coisa, né? Eles tinham aquela coisa no coração, aquela alegria, aquela sensação de que algo estava de fato mudando. E uma coisa interessante que também nos leva a pensar é o seguinte: será que o Senhor, naquele momento que se revelou para eles, virou para eles e disse assim: escuta, nós temos que ir lá no templo de Jerusalém, aquele lugar bonito, aquele lugar onde eles iam para compartilhar a palavra de Deus, etc. Não, as coisas acontecem, as coisas de Deus, não é preciso de ser um templo suntuoso. Nós somos pessoas afortunadas. Aqui é um templo, santuáriozinho pequeno, mas a gente está caminhando, encorajado pela palavra do Senhor, né? Se quem sabe uma pessoa que passe, né, não veja que isso aqui é uma igreja, porque tem mais aparência de uma casa do que de uma igreja. Mas o que o Senhor quer é estar conosco na nossa casa. Não importa se a nossa casa é bonita, se é grande, se é rica, ou o que seja. O que importa é que Ele quer estar conosco aonde nós estamos. E aqui é que nós estamos hoje, na presença do Senhor. Então isso é importantíssimo para que a gente experimente na nossa caminhada, experimente a presença de Jesus. Então, de novo, né, convidá-lo a entrar na nossa casa conosco. Vamos convidá-lo agora. Senhor, nós vamos compartilhar o pão. Então, entra na minha vida, entra na minha casa, Senhor, e muda a minha vida. Mas para isso é preciso que a gente conheça as Escrituras e que a gente viva as Escrituras, que é a única coisa capaz de transformar a nossa vida. Então, eu gostaria que agora, para fechar a nossa mensagem com uma oração, que a nossa oração seja aquele cântico. A nossa oração vai ser em forma de cântico, né? Porque a palavra do Senhor é que renova a nossa vida. Então, vamos cantar todos, como oração, aquele cântico que a gente cantou antes, aqui hoje. Com alegria. Queremos caminhar.
Senhor, que a Tua palavra transforme verdadeiramente a nossa vida, Senhor. Nós não aceitamos as opressões e as coisas do mundo que nos deixam frustrados. Nós queremos viver na Sua luz, queremos viver pelo poder do Seu amor e apoiados e amparados pelo Seu Santo Espírito. Assim, Senhor, nós viveremos como irmãos, caminharemos juntos como irmãos e louvaremos sempre a Ti, e a Ti sempre adoraremos, e a Ti sempre estaremos buscando, porque precisamos da Sua presença na nossa vida. Assim nós oramos em o nome de Jesus.